O pastor Júnior Trovão, no Eu Acredito podcast, falou abertamente do porquê não ter pregado nos Gideões 2026. Houve muitas, eu chamo de falácias, porque quando não tem provas, são suposições infundadas. Sim. Então para mim é falácias, né? Eu ouvi falando, ao colocar aqui, o pastor Júnior Trovão não pregou porque ele indicou muita gente para pregar nos Gideões e não colocaram ele. Nunca indiquei ninguém. Aí falou assim, o pastor Júnior Trovão... Não... Olha o que eu ouvi hoje. O pastor Júnior Trovão não pregou porque ele queria pregar no sábado, que era do pastor Marco Feliciano. E aí... O sábado ninguém tira do pastor Marco Feliciano. Eu ainda comentei assim, não, o pastor Júnior Trovão admira e tem um apreço pelo pastor Marco Feliciano. Jamais isso iria acontecer. Então assim, são boatos. Outro boato é que entrou na política, mas se for assim, eu conheço uns 3 nomes. Tinha outros candidatos que tem pastores que pregaram ali que são candidatos. Por quê? Na verdade assim, o pastor Zilmar respondeu, né? Acho que está bem claro ali. O pastor Zilmar respondeu que ele queria me dar um horário melhor, um horário que eles sempre me deram, um horário muito bom, embora eu nunca pedi, pastor. Eu nunca pedi nem horário e nunca pedi dia nos Gideões. Foram sempre eles que escolheram. Sempre. Domingo à noite, sexta-feira à noite. Eles só nunca me colocaram no sábado, né? Eu acho que eu já preguei no sábado. Não, acho que eu nunca preguei no sábado. Não. Mas eles sempre que escolheram. Então o pastor Zilmar falou, pastor, não foi por nada. E eu perguntei isso pessoalmente a ele. Falei, pastor, fizeram alguma fofoca, fizeram alguma calúnia, sei lá, fizeram alguma coisa? Ele falou, Trovão, se fizesse, eu chamaria você e falaria. Falaram alguma coisa? Ele falou, não, Trovão, foi apenas uma escolha mesmo. Não tem nada, você mora no nosso coração. E eu vou te falar que não teve nada pessoal. E é interessante que, como eu não respondo hater a gente responde, quando tem que responder vai ser na justiça. Se passar daquela linha tênue ali, vai responder. Mas falaram que eu fui expulso dos Gideões, falaram que me colocaram para fora, falaram que tantas outras coisas, e eu não respondo. Eu sempre vou responder com os meus frutos. Fui lá nos Gideões, falei com o pastor Abner que eu estava chegando. Ele foi lá, o pastor Abner Miguel é o filho do pastor Zilmar. O filho do pastor Zilmar. O pastor Abner foi lá do lado de fora, preparou a equipe, me recebeu pessoalmente, depois me levou, a gente comeu alguma coisa antes de subir no altar. Foi lá, me apresentou, falou com o pai, o pastor Trovão está aí. O pastor Zilmar Miguel me recebeu com maior alegria, a pastora Maria Inês me recebeu com maior alegria, enfim, toda a equipe, pastor Giovanni. Então, não foi só uma escolha, mas isso não quer dizer que ano que vem eu não possa voltar. E outra coisa, Fábio, ainda que eles não me chamassem mais para pregar, eu iria lá. Sabe por quê? Gratidão não se prescreve. Eu sou grato a Deus pelos 12 anos que lá estive. Mas o senhor sentiu falta de pregação? Não, eu senti, lógico, eu fiquei triste. Em algum momento eu senti, ser humano, né? Triste, lógico. Pô, meu coração ficou partido. Agora eu só quero uma opinião pessoal minha e do pastor João Aguiar. A gente fez um podcast essa semana e eu me emocionei com uma fala dele a teu respeito. Pastor Júnior Trovão pregou sem precisar pregar. Aí eu falei, como? Será que outro, depois de tantos anos pregando nos Gideões, sem motivos, não é colocado na lista, iria lá? Ele foi lá, pregou sem precisar pregar. Gratidão. Eu fui por gratidão. Falei com a minha esposa, falei, vamos lá. Vamos lá, que independente de qualquer coisa, eu sou grato a Deus pela vida do pastor Zilmar Miguel, pela vida do saudoso pastor Cizino, que me permitiu estar nos Gideões. E eu sou grato por tudo que eu vivi ali e depois dali. Então eu sou muito grato. Existem pessoas que você fala sim para ela a vida toda e o dia que você fala não para ela, ela esquece de tudo aquilo que você fez por ela antes. Então eu não posso ser ingrato. Eu sou grato a Deus e é como ele disse, se esse ano foi um ano de abrir um precedente para que outros pudessem chegar lá e pregar o evangelho, porque quantas pessoas têm desejo de pregar nos Gideões missionários? Então deixa eles pregarem. É importante, muitos homens de Deus apareceram, como Deus usou os pregadores esse ano. Então,
eu estou muito feliz por tudo que Deus fez e ter a oportunidade de sentar ali também, ouvir e me alimentar. Mais triste, né? Aquela vontade de pregar, né, pastor? Não, lógico que quando ele me deu aquela oportunidade, daquela saudação, que a mensagem começou a fluir. Aí... Foi ruim entregar o microfone, né? Aqui tem um amigo meu, né? O pastor Jonathan, né? Então tem que respeitar um homem de Deus, mas que deu vontade de continuar pelo menos mais uns 10 minutos ali. Mas é bom, senhor, que a mensagem já encaixou ali. E eu já tinha aquela mensagem na minha mente, já tinha ministrado ela. Então, mas aí começou a fluir, eu falei, Jesus, eu tive que segurar um pouco, porque a vontade era de continuar, né? Dar pelo menos um brado ali de uns 20 minutos. Mas o pastor Marco Feliciano também passou por um processo assim uma vez. Ele ficou 2 anos. Ficou 2 anos sem pregar, né? E as pessoas falam assim, gente, eu acho que eu queria aproveitar aqui. Essas pessoas que vivem falando da vida dos outros, eu acho que o problema todo são as pessoas que, infelizmente, esse tipo de pessoa tem público. Eles têm público e a maioria das pessoas são leigas. Você acredita que tem pessoas que acreditam realmente que eu tinha sido expulso dos Gideões? Aí coloca lá, as pessoas que mandaram pra mim, né, colocaram lá uma imagem de IA que eu fui expulso. Tem um cara no YouTube, ele pegou já até conteúdo do Eu Acredito Podcast e colocou a imagem, uma cena de IA mentirosa. Isso é crime. É o canal Ericles, alguma coisa assim. Fizeram a mesma coisa com o Ângelo Galvão, dizendo que foi expulso. Isso é uma ação criminosa. Fake news. A hora que perder um dinheiro vai parar, né? Ou perder o canal. Tem gente que tá perdendo o canal, né? Criar suposições é feio. Pregador tem esposa, pregador tem filhos. Pô, imagina seus filhos vendo uma situação dessa. Ele fica criando uma suposição na mente de uma criança, ela não vai entender aquilo, ela não sabe ter o discernimento daquilo ali. Fora as outras pessoas que gostam de você, têm um apreço por você. Um idoso de 50 anos, 60, 70 anos, ele não vai ter discernimento logo de cara que aquilo ali é uma IA. Aí o pastor Júnior foi posto para fora da igreja, por isso que ele não está pregando os Gideões. Aí você pega lá no comentário do vídeo, comentando sobre esse vídeo dele, você não falou que o pastor Júnior tinha sido expulso? Cadê? É mentiroso. Quer dizer, as pessoas acreditam nisso. Então, acho que essas pessoas elas deveriam parar, pensar um pouquinho no que elas estão fazendo, porque criticam tantas pessoas e, infelizmente, estão ganhando a vida, destruindo a vida de outras pessoas. Porque o canal deles são monetizados, né? Então, ganha tanta coisa para você fazer na vida, você vai querer ganhar dinheiro, destruindo a reputação das pessoas, falando mal das pessoas, criando conteúdo. Eu acho que essas pessoas, se elas têm essa capacidade de criar esse tipo de conteúdo para destruir os outros, por que não criam conteúdo para edificar a vida das pessoas? E uma pessoa que tem essa capacidade de fazer isso, um falso testemunho, é capaz de tirar a vida também. São pessoas malignas. Sim. São pessoas malignas. Ao nível que eles estão chegando, eu acho que tem que ter um pouco de prudência no que essas pessoas fazem, porque uma hora vai terminar atrás das grades, né? E assim, liberdade de expressão para criticar, emitir opinião é uma coisa. Agora, liberdade de expressão não dá liberdade para você difamar, caluniar e gerar falso testemunho das pessoas. E as pessoas estão saindo do nível da crítica e partindo para a ofensa, para a mentira, para a inverdade, para o falso testemunho. Sim. E para a difamação, não é, pastor? Esse é o problema. Uma coisa é você falar daquilo que aconteceu. Não há problema nenhum. Se é um fato, aconteceu, não há problema nenhum de você falar, criticar, não tem problema nenhum. Agora, criar inverdades, criar suposições que possam criar dúvida na mente das pessoas, eu acho isso aí errado. Então não houve nada, não teve... Não. Simplesmente foi... O senhor vê também como ação divina, querendo te colocar em um processo de alguma forma? Assim, eu liguei, né? Porque eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, Jesus? Também é um susto, né? Aí fica aquela especulação, né? O que houve? Porque assim, eu entendo, graças a Deus, meu coração ficou em paz quando ele falou, Trovão, não foi nada, não teve nada aqui, não veio um fofoqueiro, nem um enviado do diabo, não veio ninguém. Se fosse, eu ligaria para você e te perguntaria. A gente tem essa liberdade de perguntar a você. Eu falei, não tem nada. Ele falou, não tem nada, fica o seu coração em paz. Vamos lá, vamos cultuar o Senhor, vamos servir a Deus. E eu conversei com o pastor Zilmar, conversei com o pastor Niltinho, presidente da convenção, que falaram que foi a convenção que me... Não, nada, o pastor Niltinho,
vê ele ali sério, né? Mas é um homem de Deus, cara. Simples. Um homem de coração gigante. Pô, pastor Nilton, em 2020, depois quando eu preguei aquela mensagem lá de 2019, né? 2019 que você falou que tinha quadrilha, aquela lá? Isso. Aquela frase que eu disse da quadrilha, falaram que eu falei pra convenção, não tem nada a ver com convenção. Como é que eu vou chamar homem de Deus de quadrilha? Então, a minha fala tinha se referido a um grupo que esses camaradas nem estão por aí mais, de pregadores que eu sabia que era, que se reunia justamente para destruir quem estava em ascensão. Eu sabia o nome dos 4. Destruir quem estava em ascensão e também... Por causa de agenda, sabe? Que fulano de tal vai tomar agenda, tá tomando nosso espaço, tá entrando aonde a gente entrou, aonde a gente tem agenda. Eu nunca foquei nessa questão de agenda. A minha agendinha aqui, ninguém entra, ninguém vai aonde eu estou pregando. Nunca tive isso comigo. Meu coração sempre foi limpo concernente a isso. Eu nunca precisei prejudicar ninguém para pregar numa determinada igreja. Sempre fui convidado normalmente. Então, esse grupo, normalmente, quando a gente começou a pregar, quando eu comecei a pregar, é daquele jeito que Deus sempre me usa. Quiseram destruir a minha vida. Fora que tinha aqueles também que desmoralizavam o Congresso, né? Sim. E fazia o Congresso ter uma repercussão negativa em alguns estados do Brasil. É isso aí. Isso aqui é muito interessante, Fábio. É muito interessante. Isso aqui serve até de alerta para quem está me ouvindo agora. Quantas vezes eu fui pregar em igrejas e eu ficava hospedado no mesmo local dessas pessoas. E o pastor chegava para mim e falava assim: Trovão, fulano de tal teve aqui, bebeu, tomou uísque, fez não sei mais o quê. Tipo assim, eu nunca fui pro altar. Você pode me ver pregando, falando que pregador bebe, pode fumar, alguma coisa, mas você nunca viu dizendo o nome. Nunca viu dizendo o nome de ninguém. Porque uma coisa, eu consigo provar aquilo que eu vejo, mas aquilo que eu ouço eu não consigo. Você consegue provar o que você vê, porque você passa a ser uma testemunha ocular. Mas aquilo que você ouve não, porque nem tudo que você ouve pode ser verdade. Eu posso te falar algo aqui, pode ser um boato. Então, eu nunca citei nome de ninguém, não falo de ninguém. Não falo. Pode perguntar a qualquer um nesses 28 anos que eu tô aí, pelo menos aí desde 2014 pregando na itinerância, qual foi qual pastor, desafio qualquer um a falar que eu sentei numa mesa e falei de alguém. Não falo. Posso saber a vida do cidadão, mas eu não falo. E nós não fomos chamados para isso, não, né, pastor? Eu fui chamado para ganhar almas, pregar o evangelho. Não tem tempo de falar da vida dos outros. Agora também o púlpito lhe coloca na condição de profeta. Uhum. Se o senhor sabe de algumas coisas, o senhor tem a obrigação de alertar. Então, mas aí o alerta de você ser direto, tipo, ali, vou falar num pregador. Uma coisa, como eu falei, uma coisa é eu ver. A maioria das coisas eu ouço. E raramente eu vejo. Mas a maioria eu ouço. E a gente sabe daquela época onde não tinha IA. Onde a IA não existia, era real as coisas. As fotos, os vídeos, era real. Mas assim, você denunciar do púlpito sem citar nome ainda é saudável. Mas se for para denunciar, eu prefiro ir cara a cara. E aí eu repreendo ele, eu faço igual o Natan falou com o Davi. Acho que é muito mais vantajoso do que você chegar ali e expor aquele cidadão publicamente, que você não vai destruir só ele. E o intuito da denúncia não é destruir. A menos que o cara não seja um Ofni e Finés da vida. Seja um camarada que ele abandonou, aqueles 2 sacerdotes, eles abandonaram Deus, mas eles não abandonaram o templo e nem tampouco o ofício. Então tem gente que não quer nada mais com Deus, mas está ali. Continua no templo ainda. São profanos, né? Esses homens, sim, devem ser denunciados publicamente, porque o próprio ele disse: meus filhos, todo Israel sabe o que vocês fazem. Então esses homens têm que ser denunciados. Agora, um cara que de repente que está ali, ele está fazendo as coisas dele lá... Teve um deslize, uma queda. Porque, pastor, o senhor sabe muito bem, e é bom até o senhor comentar, que há uma diferença de uma pessoa que cai para uma pessoa que é profana. Uhum. Há uma diferença de alguém que cometeu um adultério para quem é adúltero. Para quem vive na prática.
É diferente. É verdade. O profano... Davi adulterou, mas não foi um adúltero. Ele não permaneceu. Embora ele foi denunciado por Natan, mas ele não viveu naquela prática.